mais. E na realidade, na prática, o que existe na sua pele? Existe regiões, vejam só, que elas estão sendo inervadas por vários desses. É muito interessante ter uma ideia disso, que no fundo, em cada segmento da sua pele, você vai ter uma inervação por diversos tipos de terminações sensoriais. Umas têm campos receptivos grandes, outras têm campos receptivos pequenos. Umas disparam no início do estímulo, outras disparam continuamente. Outras disparam com estímulos pequenos que ajam sobre a superfície, outras com estímulos mais fortes que têm que afetar a parte profunda. E o seu cérebro, vejam, todas as informações são transmitidas, elas se juntam num nervo, tá? E elas chegam no seu sistema nervoso central. Cada nervo aqui é um axônio dessa célula, certo? Sendo um axônio, elas são transmitidas de maneira independente uma da outra. E é só em áreas mais, vamos dizer, de processamento cerebral, mais avançados, que essas informações se juntam, para que você tenha uma percepção sensorial completa naquela região da pele, e não segmentada. Mas é sempre importante ter em mente que as informações são colhidas e transmitidas separadamente. Só áreas de processamento superior que juntam elas, tá? E aqui, antes que a gente fale um pouquinho mais sobre somestesia, eu queria falar rapidamente de alguns receptores de temperatura. Que a temperatura, a capacidade de percepção de temperatura, é uma modalidade somestésica. E vejam só que coisa interessante, pessoal. A gente tem no mínimo 4 classes distintas de termorreceptores. São os termorreceptores que transmitem dor quando está muito gelado. Tem receptores que permitem a transmissão da sensação de frio. Veja, não desagradável, doloroso. Simples sensação de estar frio. Você tem células, termorreceptores, que permitem a transmissão do calor. E tem termorreceptores que permitem a percepção de dor quando está muito quente. Então, a todo instante, a gente tem funcionando em diferentes regiões do corpo esses 4 tipos de células que transmitem a sensação de temperatura. Umas que acabam trazendo a percepção de dor e outras a percepção de temperatura de fato. E eles, olha só, o que é interessante, eles funcionam em faixas diferentes. Os receptores de frio de dor funcionam normalmente abaixo de 15 graus. Se você colocar um determinado segmento do corpo a uma temperatura menor do que 15 graus, né, até que aquela região fique de fato 15 graus, você começa a sentir dor. É o que acontece com a sua mão. Mão num balde com gelo, deu 5 a 10 segundos você começa a sentir dor. No momento que você encosta, você sente só gelo, porque só os receptores para frio são ativados. Mas na hora que sua pele começa a ficar gelada e ela cai para baixo de 15 graus, aí você começa a ter aquela sensação de dor pelo fato de sua mão estar numa bacia de gelo. E idem aqui para a temperatura. Então você tem uma faixa que você percebe variações de calor, de quente, e acima de 45 graus já é sentido como dor. Então você pegar uma bacia e sentar a 50 graus, na hora que você põe a mão na água, você vai sentir calor. Mas depois de um tempo, você começa a sentir doloroso. Tá? Então, você tem esses 4 tipos de termorreceptores. E o que eu acho muito legal, pessoal, de explicar para vocês, para o curso de odontologia, é que o dentista e para qualquer indústria que trabalha com higiene bucal, utiliza muito termorreceptores, pessoal. Né? Então, como isso funciona? O que é o termorreceptor? O termorreceptor é um canal iônico. Tá? Então, esse canal iônico, ele está lá na membrana da célula. Na realidade, olha só, a gente não precisa decorar isso, existem vários tipos de canais iônicos, cada um deles por uma variação de temperatura diferente. Por exemplo, esse TRPV2, ele dispara potenciais de ação acima de 52 graus. Então, esse é aquele que transmite a dor de altas temperaturas. O TRPA1, ele é mais relacionado com dor a baixas temperaturas. E aí esses outros do meio, eles transmitem a variação de frio e calor. Então eles têm vários nomes, são canais iônicos, portanto,
quando ocorre a mudança de temperatura. Os de frio são ativados quando esfria e os de calor são ativados quando esquenta. E o que ia ser ativado? É abrir o canal iônico, isso vai despolarizar a célula, despolarizando ela dispara potenciais de ação e essa informação chega no seu cérebro e você percebe que está quente ou frio. E por que é legal em relação ao curso de odonto? Porque esses termorreceptores, eles também são quimiorreceptores. Olha que coisa interessante. Substâncias químicas ativam os termorreceptores. Então vamos pegar o exemplo aqui do TRPM8. Esse canal, ele transmite a sensação de frio, não de frio-dor, frio. Sabe o que ativa ele, pessoal? Mentol, eucaliptol. Vocês gostam de chiclete, que causa aquele frescor? Ou aqueles enxaguantes bucais, Cepacol, Listerine, que causam aquele frescor e tudo mais? O que tem na pasta de dente, aquela extra, hiper, super refrescante? Tem essas substâncias, como mentol e eucaliptol. Essas substâncias são capazes de ativar o TRPM8. Portanto, olha que coisa interessante. Não é que o Listerine deixa a sua boca gelada, ele não muda a temperatura da sua boca, mas ele permite que você tenha a sensação de a boca estar gelada. Por exemplo, pega um house preto, chupa e toma um copo de água. Parece que o copo de água não está gelado, chega até a doer. O professor garante para vocês, não mudou em 1 grau Celsius a boca. É uma questão de percepção sensorial. Por quê? Lá naquele house tinha eucaliptol, tinha mentol, que ativou fortemente o TRPM8, causando a sensação de gelo. Mas a temperatura não mudou. Professor, o que ativador, além do calor ou do frio, ele gera mais potenciais de ação maiores. A substância química, você diz? Não, assim, quando ele tem dor, por exemplo, sente dor, você libera mais potenciais de ação. Não, você não sente. Tem nada a ver. Não, é porque um outro receptor foi ativado. Por exemplo, você só vai sentir dor quando a temperatura baixa abaixo de 15 graus. E por que você sente dor a partir disso? Porque somente a partir da queda de temperatura abaixo de, aqui está 18 graus, o TRPA1 é ativado. E os neurônios que têm esse TRPA1 são os que transmitem a sensação de dor causada por frio. Você entendeu? Então, é a faixa, cada um desses tem uma faixa ideal de trabalho, de temperatura. Na faixa ideal, né, vamos supor, esse aqui ele é ativado idealmente na casa dos, por volta aqui no máximo, né, mais ou menos 18 graus, o TRPM8. Ele não causa dor, mas o máximo dele é esse. Tá? Quando está 18 graus, o neurônio que tem esse receptor está disparando na frequência máxima. Se a temperatura sobe um pouquinho, ele diminui a frequência, até o momento que ele deixa, com 28 graus ele para de disparar, e ele dispara até 8 graus. Então, entre 8 e menos 28, e mais 28, né, esse receptor ele é ativado, sendo que o ideal dele é na casa dos 18, entendeu? Então, é pela faixa de temperatura, cada um tem uma faixa ideal. O que acontece é que na pele tem todos. E como que o seu cérebro sabe qual é a temperatura da pele? Ele sabe porque ele vê a combinação de todos. A 37 graus, melhor, né? 37 graus é a temperatura, pessoal, interna. Da pele, a temperatura da pele é 32. Então, nessa temperatura, esse aqui está disparando um X, esse não está disparando e esse não está disparando. Esse está disparando um X e esse aqui não está disparando e esse não está disparando. Então, ele faz essa leitura. Quando tem este padrão, ele sabe que está na temperatura ideal. Se sobe um pouco, esses de calor vão disparar mais e os de frio vão parar de disparar. Se você baixa, os de frio aumentam e os de calor param. Então, ele lê o padrão de todos. E baseado no padrão dos 6 tipos de células, ele chega numa conclusão que a temperatura é X. Tá? Mas enfim, a lógica para vocês que eu estava dizendo era que existem substâncias químicas capazes de ativar os termorreceptores e são eles que dão a percepção, por exemplo, de gelo, frescor, de chiclete, bala,
material de higiene bucal e tudo mais, não é real. É simplesmente que eles ativam o receptor e causam a percepção de frio ou calor. Um outro exemplo, olha só que legal. O TRPV1 ele é ativado por capsaicina. O que é capsaicina, pessoal? É uma substância presente em pimentas. Então a capsaicina é como se fosse o principal princípio ativo da pimenta. Se você tem pimenta que não arde, é porque ela não tem capsaicina. Tá? Então a capsaicina é a substância que causa o ardor da pimenta. É a principal substância, tem outras. Então, se você pegar e purificar a capsaicina, ela é um potente ativador desse canal. E esse canal causa a percepção de calor. Olha que interessante. E por que quando você come pimenta, você tem a percepção que está queimando, está duro, né? Porque ativa o receptor que transmite a informação de calor. O sujeito que come pimenta chega até a suar, não é verdade? O professor adora comer pimenta, e na hora que eu estou escorrendo suor, mudou a temperatura, não muda. Você está enganando o seu cérebro com isso. Então ele acha que a temperatura está subindo e evoca inclusive transpiração para baixar a temperatura numa tentativa de amenizar. Mas o problema é que você está enganando ele porque você está ativando esse receptor de calor. Esses extremos de temperatura eles podem chegar a destruir? Não chega a destruir o receptor. O extremo de temperatura machuca o tecido. Né? Vai destruir o receptor porque a pele vai ser destruída. Então você pôr o seu tecido acima de 50 graus por muito tempo, você está cozinhando o seu tecido. Você está matando. E você mata porque você desnatura a proteína, desnaturando proteína, a capacidade da célula se manter, ela perde, e você está matando o tecido. Você pegar um pedaço de bife e puser 50 graus, durante 24 horas você vai ver que você está cozinhando o bife. Tá? Então, e a mesma coisa no frio. Então, extremos de temperatura não é que destroem seletivamente isso, por isso você perde a percepção. Eles estão literalmente matando o tecido. É claro que você tem uma capacidade de lidar isso. Quem já foi em regiões muito frias, às vezes você está com tanto frio, você perde essa sensação da mão. Você não sente mais a sua mão. Nossa, morreu. Não é que morreu. Danificou permanente. Não é que danificou. É porque baixou tanta temperatura que o estímulo nervoso ele não depende só de oxigênio, mas ele também depende de variações de temperatura, então o estímulo não está anestesiado sua pele. Entendeu? Mas não... O que é? Não, se você está com ela anestesiada de frio, é porque já vai começar a machucar. Mas ele não vai se machucar imediatamente, a menos, claro, se enfiar a mão numa temperatura muito gelada, muito quente. Então, assim, já é um sinal que, não dá para sustentar isso por muito tempo, entendeu? Então, aí, quanto tempo vai depender de vários fatores. E não é só... Vai depender até de adaptações do seu corpo, de conseguir mandar sangue, né? Então, pessoas que vivem em lugares frios se adaptam a viver nesse